Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas Boa amigas. tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de novembro de 2024. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 11 dos Três Reinos. Hoje vamos começar a estudar a questão 597, 597. É. Então, antes da gente iniciar aqui, eu vou fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, nós estamos aqui reunidos da tua casa, Senhor, que é a casa de Jesus, a casa de Francisco de Assis, para iniciarmos os nossos estudos, primeiramente agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido ao longo de nossa caminhada, e rogando sempre ao Senhor a sua misericórdia, rogando ao Senhor que tenha compaixão daqueles nossos irmãos que estão nesse momento em desequilíbrio, que estão com algum problema grave, ou de saúde, ou mental, ou por causa de algum vício, que todos esses irmãos possam ser amparados, possam ser fortalecidos, Senhor, para que encontrem no seu Evangelho aquele remédio, aquele bálsamo que irá ajudá-los a se recuperar. Que a tua paz, Senhor, possa estar com cada um de nós. Que todos nós possamos aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão, de aprendizado, para aplicar esses ensinamentos nas nossas atitudes, no nosso modo de pensar, no nosso comportamento, para que assim possamos nos elevarmos e nos prepararmos melhor para trabalharmos em sua seara. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Graças a vamos Deus. começar aqui, né, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como eu falei, questão 597. E o título desse capítulo, desse que nós estamos tratando, trata dos animais e o homem. Então, na questão 597, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pois que os animais possuem uma inteligência, quer dizer, um tipo de inteligência, que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E é esse princípio que sobrevive ao corpo. E que sobrevive ao corpo. Então, eles têm, vamos dizer assim, uma, nós vamos chamar de uma espécie de alma. Logicamente que não é uma alma como a do homem, né? Mas é chamado de uma espécie de alma. Princípio inteligente e que independe da matéria. É igual ao homem. Quando nós morremos, o corpo desaparece, mas esse espírito imortal continua. No caso dos animais, o corpo material deles desaparece, mas esse princípio, essa espécie de alma continua a viver como do homem. Só que nós não podemos lembrar ou pensar que a alma do homem é igual à alma dos animais, tá? É diferente. Então, por ele diz, porque Kardec perguntou, possui uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio, independente da matéria? Sim, é um princípio inteligente. E que sobrevive ao corpo. Morrendo o corpo, esse princípio continua. 597A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? A Kardec pergunta, quer saber se essa alma, né? Que esse princípio é semelhante ao do homem. Eles também uma alma. E aí volta a dizer, depende do sentido que se dá essa palavra alma. Não é a alma como é do homem, tá? É um princípio, ele diz, é também uma alma. Se quiserdes
dependendo, isto é, do sentido que se dá a esta palavra. Então, quando eu falar de alma referente a animais, eu não posso pensar que é igual a do homem, tá? É, porém, inferior à do homem. É uma espécie de alma, mas é inferior à do homem, muito inferior. Aí ele diz aqui, ó, o amigo espiritual, entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Então seria isso. A distância da alma dos animais para o homem é a que medeia a do homem para Deus. Quer dizer, a do homem para Deus é uma coisa que não tem como medir, nem infinita, não tem como medir. É a mesma coisa em relação ao animal e ao homem, tá? 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo, como a do homem. A do homem, ela conserva a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Todo mundo, quando morre, sabe quem é. Tá? Tem essa noção, passada a perturbação, que ele é, né? Que é o ser, o espírito, né? Conhece a sua história, tem seus sonhos, seus desejos, seu comportamento. E a do animal? A do animal, ele diz assim, conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. O animal não tem a consciência que ele é. Eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou um tigre, eu sou um elefante. A gente já fizeram um teste assim. Você pega um animal, põe na frente do espelho. Um cachorro, vamos pensar assim num cachorro, de frente para o espelho. Ele vai latir para aquela imagem, porque ele vai pensar que é outro cachorro. Ele não vai ter a noção que aquela imagem é dele. Então, ele não tem consciência do seu eu, da sua individualidade, da sua consciência de que é ele, que ele é um animal, ele não tem essa consciência. Mantém a sua individualidade, aquela energia, ela não se mistura com as outras, mantém a sua individualidade, tá? Agora ele diz, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A inteligência dele é diferente da inteligência do homem. Ela não é contínua, é como se ela fosse intermitente. Ele tem uma inteligência para uma coisa, não tem para outra, e vai assim. Então, a vida inteligente lhe permanece em estado latente, porque ele não tem consciência de si mesmo e não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Ele não escolhe as coisas, né, como nós escolhemos. Que a gente faz? A gente olha, raciocina, não, eu acho melhor não ir por esse lugar, porque eu acho que aqui está muito escuro, né? Eu posso até ser assaltado, é melhor ir pela outra rua, ou então vou por aqui, mas eu vou chamar alguém para ir comigo, porque pode ter isso por aqui. O cachorro não tem, os animais não têm isso, ele vai. Ele não faz esse raciocínio do que ele hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, né? Eu vou me afastar dessa pessoa, que essa pessoa bate em mim, me machuca. Ele não tem essa consciência, esse livre-arbítrio. 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que reencarna, morreu o animal. Daqui a pouco ele vai nascer novamente. Aquela alma, aquele princípio espiritual vai nascer novamente. Ele pode escolher em que tipo de animal ele vai ser? Não. Nós podemos. Nós podemos. Por exemplo, tudo depende do nosso grau evolutivo, tá, gente? Então, nós aqui já estamos num certo grau evolutivo. Vamos reconhecer. Porque senão a gente foge da nossa responsabilidade. Não, eu ainda sou um espírito muito primitivo. Então, muitas vezes a pessoa diz isso, por quê? Porque ela não quer ter responsabilidade. Alguém tem que escolher para mim, porque eu não sei escolher. Olha, eu fiz isso, mas eu não tenho culpa, porque eu sou muito ignorante ainda. Eu não tenho culpa, a culpa é do outro.
E não é bem mais o caso, né? Não é bem mais o caso. Nós já temos bastante consciência do que a gente pode fazer e que não pode fazer. E muitas vezes a gente não faz porque não quer. A gente sabe que o que está fazendo está errado, mas como aquilo é bom e a gente gosta, a gente faz o errado. Aí depois a gente quer dizer que foi o obsessor. Não, foi o obsessor, foi o diabo que me arrastou para isso, né? É tipo aquelas pessoas que são presas por ser interceptador. Mas eu não fui eu que roubei. Eu só comprei o celular de 10 mil por R$ 500 na banquinha porque eu achei tão barato. Você não tem noção que o celular de 10 mil não pode ser vendido por R$ 500? Se está sendo vendido por R$ 500, é porque aquele celular pode ser um celular de sangue. Todo mundo sabe que é celular de sangue, né? Celular de assalto, que pode, o dono do celular pode ter morrido. Aí a gente chama de celular de sangue. Igual aquele filme Diamantes de Sangue, né? O celular de sangue. Porque você vê na loja o celular sendo vendido a 10 mil, como é que você, a criatura mais sortuda do mundo, alguém vem te oferecer esse celular por 5 mil e você compra? Você sabia o que era aquilo. Comprou porque quis levar uma vantagem. E aí você se submete às consequências. Né? Às consequências. Então, o animal não tem isso. Alguém pode chegar, roubar um saco de ração no supermercado, dá para ele comer, ele vai comer. Ele não está sabendo que a ração foi roubada. Não é? Ele não está sabendo que a ração foi roubada. Então, ele não tem. Então, o animal, nós, como já temos um grande motivo, está na hora de fazer o planejamento da nossa reencarnação, como está lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Você até pode, né, ao plano espiritual, conversar com a gente. Olha, vamos começar a planejar a sua reencarnação? Você pode ter palpite. Você, por exemplo, já vem reencarnando há muito tempo como homem ou como mulher. Então, de repente, você diz assim: eu gostaria de reencarnar num outro sexo, diferente daqueles que eu venho reencarnando, porque espírito não tem sexo. Então, eu já reencarnei muitas vezes como homem. Eu estou precisando vivenciar uma experiência como do sexo feminino, ou ao contrário. Então, o amigo espiritual, reparando que a sua escolha é condizente com a vontade realmente de aprender, permitir a você reencarnar num sexo diferente do que você reencarnava. Entendeu? Não, eu gostaria de reencarnar num outro país, um país com mais dificuldades, né, para poder ajudar meus irmãos. De repente, você reencarna sempre em países de primeiro mundo, em famílias abastadas, vamos dizer. Então, de repente, você pode dizer: eu gostaria de reencarnar na África, numa família pobre, para passar por todas aquelas dificuldades, né? Uma pessoa muito inteligente e tem dificuldade para estudar, que aí eu vou estudar com dificuldade, vou me formar, quem sabe eu me formo num médico e posso trabalhar ajudando aquelas pessoas ali, porque eu tenho capacidade para isso, porque às vezes é uma pessoa que já reencarnou em países de primeiro mundo, sempre tendo bons professores médicos, engenheiros, tem um espírito com capacidade. Então, de repente, ele pede para reencarnar num país de dificuldade. Então, nós podemos fazer isso, mas o animal não. Ele diz: a alma dos animais. A alma dos animais é dado escolher a espécie animal que ele. Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio, né? Há um certo determinismo evolutivo, um automatismo evolutivo, entendeu? É aquela coisa, encarna, desencarna, desencarna, né? Um automatismo evolutivo. Como era com aqueles primeiros primatas? Porque aquele homem, os primeiros homens que encarnaram no planeta Terra, que ainda não tinham livre-arbítrio, né? Antes da Era do Fogo, que viviam, né, como os animais, quase não sabiam fazer diferença, esses espíritos, quando desencarnavam,
não ficavam muito tempo no plano espiritual. Quando você vê aquela sobre da caverna de Platão, né? Me fugiu o nome. Da caverna de Platão, Carmen, vê se você lembra aí. Me fugiu o nome que dá. Sobre a caverna de Platão, o homem como o homem vivesse dentro da caverna. Então, quando esses espíritos, o mito da caverna de Platão, o mito, quando esses espíritos encarnavam e chegavam no plano espiritual, eles ficavam apavorados. Porque o que eles viam no plano espiritual, isso se conseguisse ver alguma coisa devido ao grau de primitivismo deles, era tão grande, os assustava, porque era diferente daquilo que eles estavam acostumados a ver da Terra. O que eles queriam fazer? Voltar para a sua caverna. Voltar para a sua caverna. Porque quando esse espírito desencarnava, normalmente ele dificilmente passava de 30 anos, 35, porque era uma vida muito difícil. Né? Dificilmente passava de 30 anos, com 30 anos já estava morrendo. Se um não fosse atacado pelos animais, era atacado pelo outro, era pelas doenças, né? Eram aqueles primatas ainda muito brutos. Então, quando eles desencarnavam, e quando eles tinham. Porque nós já aprendemos que quando alguns espíritos, só voltando um pouquinho, muito em desequilíbrio, quando eles desencarnam, logo que eles desencarnam, eles não têm condições de ver o que está à frente. Quando eles são trazidos à mesa mediúnica, já falamos sobre isso, muitas vezes eles não têm condições de ver o médium na mesa mediúnica, mas eles veem a luz, o magnetismo que vem do médium. Lembra que estudamos isso? E muitas vezes ele vai em direção ao médium, não porque ele veja o médium, mas porque ele segue a luz que sai do médium. Jesus não disse: deixai brilhar a vossa luz? Todos nós temos luz. Então, o médium desdobrado no plano espiritual, ele irradia uma certa luz. Né? Então, ele está em transe. O espírito é trazido. Se é um espírito muito desequilibrado, às vezes ele não vê o médium. Olhando, ele não vê o que está à volta dele na reunião mediúnica, mas ele vê o foco de luz. É igual como quando a polícia, às vezes, está atrás de bandidos e tudo mais, e ela chega numa casa, né? Principalmente a polícia americana tem essas. Ela chega numa casa, eles ligam o aparelho, e o aparelho consegue detectar aí, vamos dizer assim, que dentro da casa, o calor. Calor. Então, a polícia é o calor, não, a câmara térmica, né? Ele consegue detectar quantas pessoas estão dentro da casa, porque ele vê o calor que o corpo humano libera. Se tiver um cadáver, não aparece naquela câmera. Por quê? Porque o cadáver não tem essa energia, esse calor. Então, a polícia sabe, ó, dentro daquela casa tem 6 bandidos. Por quê? Porque vê a mancha térmica, que é o calor que a gente libera do nosso corpo, daquela câmera. Então, normalmente fica vermelhinho. Aí eles sabem, as pessoas se movimentam, eles sabem, ó, tem um no andar de cima, tem um no porão, tem 2 aqui à direita, tem 3 à esquerda. Então, eles sabem quantos tem pelo calor, né? Eles conseguem registrar. É mais ou menos assim. Então, quando esse espírito muito desequilibrado chega, ele sente esse calor, ele vê aquela luz emanando. Então, ele vai na direção do médium para dar comunicação, porque ele é atraído pelaquela luz. Depois, conforme ele vai conversando, conversando, a visão dele vai se aclarando. Aí a gente vai lembrando de quem? Paulo de Tal. Olha quantas coisas, não. Lembra quando Jesus disse para Ananias: vá à estalagem tal, porque lá vai estar uma pessoa que você deve encontrar. E ele diz que é Saulo, e Ananias fica meio assim preocupado. Aí Jesus diz: quando ele chega lá, como é que Paulo está? Cego. Cego. O que Ananias faz? Ananias tira a venda dos olhos dele. Como é que Ananias tirou a venda dos olhos dele? Foi dando passe? Não. Foi esclarecendo. Conforme Ananias foi conversando com ele,
um médium esclarecedor, doutrinador, ele começou a ver a verdade. Lembra que Jesus falou: conheça a verdade e a verdade vos libertará das trevas. Ele foi vendo a verdade que Ananias foi passando para ele. Aí, a venda caiu-lhe dos olhos, porque ele começou a ver a verdade a partir do esclarecimento. Porque se fosse o contrário, bastava de Jesus, lá de onde estava, dizer assim: nesse momento eu quero que Saulo veja. E Saulo veria. Mas ele mandou Ananias, um homem evangelizado, que Saulo perseguia, conversar com Saulo. Ele chegou lá e começou a esclarecer Saulo. E como Saulo era alguém muito inteligente, conforme Ananias vai falando, ele vai começando a sentir a verdade que estava dentro dele, mas ele estava cego pelo poder e não via. Conforme Ananias já falou de Jesus, olha o magnetismo de Ananias, um homem evangelizado, um homem que tinha conhecido Cristo, que tinha sido mandado para lá pelo Cristo. Então, Ananias tinha o seu magnetismo e Jesus havia potencializado mais ainda Ananias. Então, Ananias estava com um magnetismo extraordinário, né? Conversando com ele. E conforme as palavras de Ananias iam soando, Saulo ia vendo a verdade. E a venda lhe caiu dos olhos. Esses espíritos chegam cegos, muitos deles, pela sua ignorância, pela sua maldição. Foi o que aconteceu com Saulo. E aí, conforme o doutrinador vai conversando com ele, vai o quê? Ele começa a ver. A venda vai lhe caindo dos olhos. E ele começa a entender, e aí a visão dele perispiritual vai se aclarando e ele vai vendo o que está em torno dele. Alguns mais, outros menos, entendeu? Então, ele começa a ver essa verdade. É assim que a coisa, né, vai acontecendo para a gente na mesa mediúnica, né? Então, quando ele diz, eles não têm livre-arbítrio, mas o homem tem. O homem tem esse livre-arbítrio, né? De começar a refletir sobre aquilo que está sendo dito para ele. E, a partir daí, alguns mais, outros menos, de acordo com alguns mais rápido, outros menos rápido, a gente vai analisando as coisas. Vai analisando, vai analisando, vai analisando. E aí você pode escolher. Não, eu tenho algumas questões que eu preciso resolver. Às vezes foi um homem, muitas encarnações como um homem machista, como a história conta, né? Lá dos séculos passados, do século atual. Então, eu tratei muito mal as mulheres que eu tive como esposa, as filhas, né? Então, eu não compreendia o mundo feminino. Então, de repente, ele escolhe. Eu quero reencarnar como mulher para conhecer o mundo feminino. Ou então, muitas reencarnações como mulheres, e agora eu quero reencarnar como homem para conhecer o homem masculino. E, de repente, ser um homem mais sensível, menos machista, porque eu conheço o lado feminino, né? Ser o melhor pai para educar meus filhos. Então, nós podemos escolher. O animal não. Tá? Para eles há um determinismo evolutivo. Vai reencarnar como cachorro, é aquilo para poder desenvolver aquela energia. Não tem essa oportunidade de escolha que nós temos. 600, questão 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, quer dizer, reencarnou não, morreu, né? Morreu, está no plano espiritual, essa energia. Essa energia sobrevive, como nós sobrevivemos ao nosso corpo. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal, nunca comparar com a alma do homem, vem achar-se, depois da morte,
num estado de erraticidade, como a do homem, que a gente sabe que é erraticidade. Desencarna, vai para o plano espiritual. Estado de erraticidade é o tempo que você fica aguardando uma nova reencarnação. Porque nós espíritos ainda perfectíveis, precisamos reencarnar novamente para progredir, para crescer, para evoluir. Né? Aí ele diz: será que o animal também fica numa erraticidade? Aí ele diz aqui: fica numa espécie de erraticidade. Olha só, uma espécie. Já deu para entender que não é igual a nossa. Pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Ele fica também numa espécie de erraticidade, mas não é espírito errante. Nós ficamos na erraticidade e somos espíritos errantes porque ainda precisamos reencarnar para evoluir. Ele fica na erraticidade aguardando uma nova volta à Terra, mas não da mesma volta, do mesmo jeito que a gente. Porque ele vai voltar, mas ele não é espírito errante. Ele não tem coisas para consertar, para reparar. Entendeu? Então ele fica numa espécie de erraticidade, lá no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade de habitar um corpo de carne. Mas ele não é um espírito errante. Ele não tem o que reparar, o que corrigir. Ele não errou, ele não tinha livre-arbítrio. Porque o equívoco começa com livre-arbítrio. Né? Quem não tem livre-arbítrio não se equivoca, porque não escolheu nada. Então ele não é errante. O espírito errante é o ser que pensa e obra, quer dizer, trabalha, faz as coisas por sua livre vontade. Não é o caso do cão, do animal. De idêntica faculdade, não dispõe os animais. O animal não pensa, não trabalha, não faz escolhas por sua livre vontade. Então, não é igual ao homem. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, mas ele não tem consciência de si mesmo. Então, ele não é um espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então, nós, quando chegamos no plano espiritual, a gente leva tempo para reencarnar novamente. É isso que eu estava falando sobre o espírito, o primitivo, aquele muito primitivo. O homem lá da caverna, muito primitivo. Ele desencarnava, encarnava, desencarnava e desencarnava. Porque quando ele chegava no plano espiritual, aqueles que conseguiam ver alguma coisa, que viam, os apavorava. Qual era a segurança dele? A minha caverna. E a caverna dele estava onde? Na Terra. Então ele desencarnava, logo era compulsório, reencarnar novamente. Corria para a segurança da sua caverna, que era o que ele conhecia. A sua caverna, protegendo os animais, o seu fogo que o aquecia. Então ele era assim, desencarnava, encarnava, desencarnava, encarnava. Quando ele começa a desenvolver a razão, quando ele começa a pensar, aí esse tempo na erraticidade vai aumentando. Que aí ele tem o que aprender alguma coisa. Mas antes não. O animal é mais ou menos isso. Ele vai para o plano espiritual, esse tipo de alma, e lá, espíritos, ministros do Senhor, especializados em lidar com esse tipo de princípio inteligente, esse tipo de alma, os classificam, os organizam, né? Vamos ver se vai, em que espécie ele vai reencarnar novamente, né? Mas isso não demora muito tempo. Não demora muito tempo. Tá? Então, esse princípio inteligente é quase utilizado imediatamente, como aquele homem muito, muito primitivo. Aí diz aqui, não lhe é dado tempo a esse princípio inteligente, a essa alma do animal, de entrar em relação com outras criaturas. Né? Então, eles ficam num curto espaço de tempo. Não quer, esse curto espaço de tempo também não quer dizer imediatamente. Desencarnou hoje, amanhã está voltando. Não é esse curto espaço de tempo, não quer dizer 24 horas. Tá? É um curto espaço de tempo. Mas não quer dizer no outro dia. Leva um certo tempo, mas um tempo que não é igual ao tempo do homem,
né, na erraticidade. Que o homem, a gente sabe, é lógico, que há exceções e que pode acontecer de um homem reencarnar rapidamente. Às vezes, 2 anos, 1 ano. Tem até uma questão que trata disso. E eu acho que é 224, né? Que trata desse assunto, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui rapidinho. Quando ele diz aqui, né? 224. Quanto podem durar esses intervalos na erraticidade? Aí ele diz assim, desde algumas horas, falando sobre o homem, que pode ser 24 horas, 48, 72, uma semana, até alguns milhares de séculos. Tá? Então, ele diz aqui, ainda 224b, essa duração na erraticidade depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposto como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas o animal não. Mas também, para alguns, constitui uma punição, processo educativo, que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. E aí a espiritualidade, vendo que o seu pedido é coerente, permite. Mas ele diz aqui, pode durar desde algumas horas até alguns milhares de anos. Do animal, é um curto espaço de tempo, que pode ser considerado 1 mês, 1 ano, pode ser um curto espaço de tempo, em relação ao homem. Logicamente que, no caso do homem, esses extremos, algumas horas, milhares de anos, são as exceções, tá, gente? São as exceções, mas que pode acontecer, tá? Então, ele diz aqui, o espírito errante é o ser que pensa, o do animal depende a consciência de si mesmo. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, o que o animal não tem. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, que incumbe essa tarefa, e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com os outros animais. 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, subida de degrau, lei progressiva? Sim, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados que os homens do planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações, os animais também o são. Então, no mundo superior, os homens de lá são mais adiantados que os homens da Terra, porque lá é superior que a provas e expiações. Então, os animais de lá são superiores aos animais daqui. Aí eu vou fazer, e os animais de lá são superiores aos homens daqui? Não, porque animal é animal. Lembra? A distância do homem para o animal é a mesma distância do homem para Deus? Animal no mundo superior é animal. Animal no mundo angélico é animal. Animal na terra é animal. Homem na terra é homem. Homem do mundo superior é homem. Homem do angelical é homem. Não misturemos as estações. Para dizer assim, o animal do mundo angélico vai ser de jeito que o nosso homem. Não, que animal é animal, homem é homem. Então, diz aqui, a pergunta, os animais estão sujeitos, como um homem, a uma lei progressiva? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados. Os animais também o são. Os animais são mais adiantados, dispondo de meio mais amplo de comunicação. Então, pode ser que os animais dos mundos superiores possam se comunicar com os homens dos mundos superiores de forma melhor que os nossos animais aqui se comunicam conosco. Mas ele diz aqui, são sempre, porém, olha aí, são sempre, porém, inferiores ao homem. E se lhe acham submetido, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, o animal, não importa onde ele esteja, é sempre inferior ao homem. Aí tem uma notinha de Kardec. Nada há disso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão,
o elefante, o cavalo, o golfinho, né? Imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Então, normalmente os mamíferos, né? Como o cão, o elefante, o cavalo, lá do deserto, o camelo, eu vi essa semana uma cena extraordinária, o camelo do deserto coberto de neve. Vocês viram isso, né? O deserto na Arábia, né, Beto? Na Arábia, os árabes estão estarrecidos. Pela primeira vez, o deserto na Arábia cobriu-se de neve. E isso é porque tem gente que não acredita em aquecimento global. Caiu neve no deserto na Arábia. Camelo coberto de neve. Mas o povo não acredita em aquecimento global. Então, as cenas na internet. A neve sobre o deserto. A gente sabe que o deserto à noite é frio, mas nevar é coisa. É para começar a fazer assim, ó. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí o camelo lá coberto de neve. Então a gente sabe que cão serve como animal de transporte, não serve? Lá na Groenlândia, o pessoal não tem os cães que puxam o trenó que leva mercadorias e pessoas de um lado para outro. Então, o cão serve como meio de transporte. O elefante da Índia também serve como meio de transporte. O cavalo, em todas as partes do mundo, serve como meio de transporte. Então, diz aqui, pelo menos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante e o cavalo, imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Então, esses animais, como o elefante também, na Índia, servem para a limpeza de terrenos, para a plantação, que ele arrasta, né, grandes árvores, o lixo, né? Então, esses animais aqui, cavalo, cão, camelo, elefante, têm uma conformação física, né, apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem, esses animais, né? 602. Os animais progridem. Aí Kardec vai sutilizando as perguntas, né? Porque na 601 ele perguntou se eles estão sujeitos como homem a uma lei progressiva. E os espíritos disseram que sim, eles também vão subir na escala. Aqui ele quer saber, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade? Que antes ele disse, os animais também vão evoluindo. Mas agora Kardec quer saber se eles progridem, porque nós evoluímos pelo uso da nossa vontade, pela escolha do nosso livre-arbítrio. Agora ele quer saber, e o animal também é assim? Eles progridem como homem, por ato da própria vontade, ou pela força das coisas? Aí eles dizem aqui, pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Essa força das coisas é o quê? É o determinismo evolutivo, que já falamos aqui. Eles evoluem pelo determinismo evolutivo, pelo automatismo evolutivo, entendeu? Por isso, eles dizem que pela força das coisas. Então, essa força das coisas, quem quiser escrever aí, ó, escreve aí, ó. Determinismo. Todo mundo sabe que é determinismo evolutivo ou automatismo evolutivo. Isso é a tal força das coisas, tá? Porque eles não estão sujeitos à expiação. A gente não. A gente está sujeito à expiação. Então, a gente evolui através do trabalho, do livre-arbítrio, da dor, do sofrimento. Mas o animal não, porque ele não tem consciência de si mesmo. Então, ele não pode evoluir pela expiação. Ele evolui pelo determinismo evolutivo ou automatismo evolutivo. Eu trouxe aqui um texto, eu não sei se vocês conhecem esse livro, é de Caibar Schutel, chamado, compartilhar com vocês. É fininho, mas muito interessante esse livro. Esse livro se chama
Gênese da Alma. Quem quiser anotar aí, Gênese da Alma, de Caibar Schutel. Muito bom, tem textos ótimos, ótimos. Esse é o capítulo 1. Gênese da Alma, Caibar Schutel. É o nome do livro. Esse é o capítulo 1, nos degraus da evolução. E o Caibar diz assim: o orgulho. Eu vou até colocar aqui um instantinho, peraí, gente. Capítulo 1. Capítulo 1. O orgulho humano cavou um abismo intransponível entre o reino nominal, que é uma expressão criada por Emmanuel, e o reino animal. Tá? Então, o orgulho do homem cavou esse abismo intransponível entre o reino nominal e o reino animal. Continua Caibar. A falta de estudo, de observação, de meditação, em uma palavra, a ignorância presunçosa permitiu o destaque do homem, classificando-o como um ser à parte da criação. Então, o orgulho humano, né, colocou o homem como um ser especial em relação ao reino animal, né? A velha legenda bíblica, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra que estava da Bíblia? Lá do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tomando até o pé da letra. A gente sabe que a letra mata. A letra é a forma. O espírito vivifica a ideia. Então, o homem diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Leva isso até da letra. Então, o homem pensa que eu sou a imagem de Deus. Né? Então, o homem foi criado à imagem de Deus. Então, todo mundo imagina Deus, um homem de cabelo e barba branca, né? Assim, que é retratado. Quem disse que Deus tem forma? Quem disse que espírito tem forma? Espírito não tem forma. Quem dá forma ao espírito é o perispírito, que normalmente tem a forma da última encarnação. Mas a gente, nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, se eu tenho duas pernas, dois braços, cabeça, tronco, membros, dois olhos, boca, Deus também tem. Deus também tem. E como Deus é mais velho, então você trata sem Deus velho, né? Aquela coisa toda. Então, é o que ele diz aqui: a velha legenda bíblica, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tomada a letra, quer dizer, ao pé da letra, não podia deixar de concorrer exuberantemente para a desclassificação dos animais. Cuidado. Da ordem hierárquica, que prende todas as almas, sem solução de continuidade, sem lacunas apreciadas. Então, essa ideia bíblica que trouxe ao homem essa coisa de superioridade, porque ele tem na cabeça dele que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ocorreu, como ele diz aqui, né, para o desprezo, vamos dizer assim, do homem pelos animais, na ordem hierárquica que prende todas as almas, sem solução de continuidade, sem lacunas apreciáveis. Então, o homem olha para o animal, e quantas maldades a gente vê o homem fazer em relação ao animal? É desprezo pelo animal. Né? E a gente não está falando nem no vegetal hoje. Hoje vai ser uma coisa muito engraçada. Que eu tinha uma plantinha lá que eu não queria mais, né? Eu disse: não vou jogar ela fora de jeito nenhum. Aí eu fui lá no meu prédio, tem um cantinho lá que tem uma terra, cavei a terra direitinho, né? Eu não queria mais. E a outra toda feia, né? Aí ficou aquela coisa: joga fora. Eu digo: não posso jogar fora, você é vivo. Aí eu fui lá atrás, me curvei lá, que eu nem podia, cavei lá no vaso que tinha lá, né? Limpei, fiz um buraquinho, botei ela lá, joguei a terra, botei a aguinha. Assim, agora eu estou em paz com o rei. Porque eu não vou tratar mal e desprezar essa plantinha, né? É o ser vivo, que está em evolução. Aí eu fui lá e aprendi. É mais ou menos o que a gente tem que fazer em relação aos animais, né? Ter amor por os nossos irmãos inferiores, né?
Então, isso aqui, a escala animal situada num dos reinos da natureza, diz Caimar Schutel, não pode deixar de observar, de obedecer às irrevogáveis leis de Deus, que se verificam em toda a criação, desde o grão de areia soprado pelo vento dos desertos, ao mais fulgurante sol, que se agita e caminha com extraordinária velocidade nos desertos do espaço, em demanda das grandes constelações, atraído pela força de gravitação. Então, existe uma escala da natureza, né? Desde os seres mais ínfimos, mais inferiores, até os mais superiores. E essa escala obedece às leis de Deus. Obedece às leis de Deus. Né? Vai do átomo ao arcanjo. Na natureza, se encadeia. Isso está lá escrito no Livro dos Espíritos, no item 540. No Livro dos Espíritos, item 540. Quem está lembrado aí, ó, pega rapidamente aqui, está aqui o Livro dos Espíritos, só para a gente reler aqui o 540, né? Que diz aqui, eu achei esse texto do Caimbar maravilhoso. Quem não conhece esse livro, aqui ele diz aqui, ó, questão 540. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito do instintivo ou irrefletido, ele diz, uns sim, outros não. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais, aqueles mais inferiores, que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem, que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigi-as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso candidato espírito ele foi tão elegante aqui. Ele disse que o nosso espírito é acanhado. Esse acanhado seria sinônimo de ignorância. Ele é muito educado. E nosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, o Caimbar está dizendo, na natureza, tudo se encadeia, tudo se liga, é uma corrente infinita, em que todas as coisas e todos os seres, presos pelos mesmos elos, tendem sempre para o estado melhor. Olha a subidinha da escada. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. Só Deus, ó Supremo Criador de todas as coisas, é a perfeição infinita. Só Deus. A luz misteriosa e eterna, a fonte de toda sabedoria e de toda vida. Só Deus é perfeito. É a perfeição absoluta. Né? Como ele diz aqui, é o Supremo Criador. É a perfeição infinita, a luz misteriosa. O resto, pode não subir a escada. Aí eles aqui, ó. Não há santo, diz Caimbar assim, não há santo nem sábio, por maior que seja, em comparação a Deus, né? Não há santo nem sábio, por maior que seja, que não esteja caminhando para estágios de maior perfeição, porque a perfeição
total e absoluto é Deus. Então, como ninguém abaixo de Deus é Deus, todo mundo subindo, continua subindo. Então, diz aqui: não há santo nem sábio, por maior que seja, que não esteja caminhando para estágios de maior perfeição. Assim como não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópio que seja, que não esteja submetido à lei da evolução decretada pelos desígnios divinos. O que nós lemos aqui no livro dos Espíritos, a questão 540, quando ele diz aqui: considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, julgas que não há nenhum fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Então, é o que ele está dizendo aqui. Que não há ente animado, por mais insignificante que pareça, ele está falando do verme, né? Por mais microscópio que seja, que não esteja submetido à lei da divina evolução, decretada pelos desígnios divinos. Todos estão. Aí continua Caimá. Caminha pela grande estrada da vida, rumo ao ápice da montanha, do progresso humano realizado para exercitar passos de maior ascensão pelos degraus da interna escadaria da espiritualidade, onde, em cada andar, todos recebem nova previsão de experiências para o prosseguimento da eterna viagem. Eterna viagem. Está dizendo, ela não acaba nunca. E ele diz aqui, de etapa em etapa, a gente recebe, né, um número X de experiências para uma nova etapa. Então, a cada caminhar, você vai recebendo o quê? Novas provisões para continuar a sua caminhada. Então, ele diz, para o prosseguimento da eterna viagem, na qual conquistam cada vez mais conhecimentos e, portanto, gozam de maior soma da felicidade, que engrandece as suas individualidades. Conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai fazendo conquistas. Quanto mais alto, né, quanto mais alto se coloca o ser, mais amplos são os horizontes que descortina, né? Então ele diz aqui: quanto mais alto se coloca o ser, mais amplos são os horizontes e descortina, mais penetrante a sua vista, mais lúcida a sua inteligência, maior o seu amor, maior a sua liberdade. Em vez de diminuir, cresce. Em vez de perder a individualidade, aumenta. Sua razão ilumina-se e os generosos sentimentos que lhe assinalam a experiência são forças de que ele se serve ao serviço do bem e do belo, para a glorificação da imortalidade de que se constitui paradigma. Então, gente, um texto fantástico de Caibacho, teu bandeirante do Espiritismo, né? Nesse livro, Gênese da Alma. Eu tenho o PDF dele e vou mandar para vocês. É fininho, é extraordinário. Cada texto dele é maravilhoso. Por isso que ele fala Gênese da Alma. Então, ele mostra aqui o valor do reino animal. E podemos falar do valor do reino vegetal, né? Tudo é um processo evolutivo. Então, ele fala que o homem, por dar, por essa legenda aí, né? O homem foi criado à semelhança de Deus, ele desrespeita os outros reinos, os considera inferior. Porque já que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, o animal não foi, a planta não foi. Então, não tem valor. Então, fogo nas florestas. Eu vejo a plantinha que eu plantei lá em casa morrer seca sem regar.
Nós tivemos ontem no shopping, não foi? No shopping aqui em Petrópolis. Então, tem vasos de flores, aquela coisa toda. Aí passamos em frente de uma loja lá, né? Um restaurantezinho, tem lá. E eles botaram umas jardineiras na porta, assim, da loja. Uma delas, coitada, seca, das folhas estavam, era aquele número da paz, caídas. Eu parei na frente da loja e pensei, olha só que coisa, quer decorar a loja, para pelo menos bota um pouco de água na ponta, uma coisa seca, mas seca desmaiada, sabe? Na porta da loja. Quer dizer, botou para decorar, mas a bicha ficou seca, a planta ficou seca, não tem coragem de botar um copo de água. Aí depois tinha uma jardineira, metade bonitinha, a outra metade. Aí quando ela fica feia, joga fora. Quando mais estável, coloca um copo de água, e a recuperação, né? Se ela está seca, você bota um copo de água agora, daqui a algumas horas, ela está bonitinha. Tá, né? Não é assim? Mas não, na porta do restaurante, olha e vê aquele ser ali morrendo de sede, que aquilo era sede, que ela ainda estava verde, bastava botar um pouco de água, que ela logo ia ficar bonita. Então, o homem, por seu orgulho, ficou feia, joga fora e pega outro, compra outra. Assim também é com os animais. Mata o animal da cria, joga no mato, ou quando bota os filhotes no saquinho, joga no rio. Não é? Faz isso com os animais. Esquecem. E estão todos seguindo uma lei divina, a lei de progresso, a lei de harmonia. E quando você está numa escala superior, você tem que olhar para baixo e respeitar os que estão abaixo, e não desrespeitar. Porque isso você também vai ter que prestar conta do desrespeito com seus irmãos inferiores. Então, quanto mais evolui o homem, maior respeito ele tem que ter pelas escalas inferiores. Mas o homem, no seu orgulho, eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então, eu sou superior. Caibar diz assim: não tem nada disso. E ele tem um outro texto, que depois que a gente terminar de falar dos animais, numa próxima aula nós vamos ler, dá uma aula espetacular sobre isso. Então, nós temos que ter essa humildade de entender que existe uma lei de harmonia no universo. E todos os reinos contribuem para essa lei de harmonia. O ser microscópico, ele tem uma função no universo. Assim como a planta do reino vegetal, algum outro ser nesse planeta produz seu próprio alimento dentro de si? Não, só a planta. Só a planta produz o seu próprio alimento. Nós, os animais, temos que ir à caça para pegar o alimento, não é assim? Nós temos que ir à caça para pegar carne e plantar, esperar crescer para poder comer. A planta fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. E ainda contribui para a limpeza da atmosfera, porque ela retira do ar as toxinas e libera o oxigênio. E a gente, de forma estúpida, destrói a floresta, sabendo que ao destruir a floresta, estamos nos destruindo. Destruir a floresta é destruir a nós mesmos. Como é que nós poderemos viver num mundo altamente poluído, sem florestas? Olha o problema das chuvas. Todo mundo sabe, né? Aquela floresta da Amazônia, o que ela produz, né? E que vem as consequências aqui no sul. O que acontece, né? Destrói a floresta para ver o que acontece. Por que será que nós estamos numa seca extraordinária?
Alguém já parou para pensar nisso? Por que está nevando lá no deserto? Olha a importância do reino vegetal. Mas a gente não pensa nisso. Olha a importância das abelhas, dos besouros, da polinização. Ninguém pensa nisso, né? Aí taca fogo, mata os insetos, destrói o solo, as minhocas morrem. Todo mundo sabe a função da minhoca, né? A gente destrói tudo, achando que nós vamos sobrar. Aí depois vai ter que fazer o quê? Cúpula lá na Lua, ou aqui na Terra seca, esturricada, para a gente viver. Porque na Terra a gente não vai poder viver. O oxigênio foi embora. A água nós destruímos. Nem tem mais água. Hoje a gente viu uma reportagem sobre o Rio Negro. O Rio Negro, onde a água corria, virou pasto. Pasto, né? Virou pasto. O pessoal até andando de bicicleta. Virou pasto. O Rio Negro diminuiu. Quer dizer, a água vai desaparecendo. Aquela coisa de que a água não acaba nunca. Isso aí é moela. Moela. Os grandes rios, como é que a gente dá o nome? Subterrâneos? Oi? Os lençóis freáticos, mas tem outro nome que dá. Os grandes poços subterrâneos, né? Já estão. Não, mas tem outro nome que dá. Nos grandes, dividido, até no Brasil tem vários deles, como se fossem grandes poços. Tem um nome, Carmen, se você lembrar aí. Né, aqueles, aqui no Brasil tem, no Pará, né, Pará e Amazonas, tem uma grande. São reservas de águas subterrâneas. Tem um nome que dá, eu esqueci o nome agora. Podem ser comprometidos. Os grandes, seriam como grandes reservas de água subterrânea. Aquíferos, os aquíferos. O Brasil é muito prodigioso em aquíferos, tem vários aquíferos, mas acabam sendo comprometidos também. E aí o que vai restar o homem? Ou vai viver dentro de cúpulas, ou vai desaparecer. Então, o Canibal está mostrando aí o quê? A importância desse processo evolutivo. Existe um processo evolutivo. E nós não somos os mais importantes, né? É uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa está atrelada à outra, né? Para encerrar, vamos ver aqui a questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Não. Para eles, o homem é um Deus. Esse Deus aqui está com letra minúscula, percebeu? Para eles, o homem é um Deus, com letra minúscula. Como outrora, os espíritos eram deuses para o homem. Lá no passado, né? Todo homem tem essa noção de uma divindade, né? Olha só, questão 621 do Livro do Espírito. Onde está escrita a lei de vida? Na consciência. Então, o homem, como ele desencarna, reencarna, desde que existe na face da Terra, ele sempre teve contato com seres superiores na erraticidade. E quando ele encarna, ele traz essa ideia. Por isso você vai encontrar nas sociedades mais primitivas uma coisa mística. Muitas vezes adoravam o céu, adoravam a chuva, adoravam o sol, a lua, as mar, sempre dando uma ideia de divindade. Então, o homem, esses seres das matas, seres que de repente apareciam para ele, eram deuses. Então, o homem, por isso que o homem ele tinha vários deuses, né? O deus da mata, o deus da água, o deus disso, o deus daquilo. Então, da mesma maneira que nós encaramos ao longo da história esses espíritos como deuses, para os animais
É como se nós fôssemos Deus para eles. Nós fornecemos o meio deles sobreviver, a água. Não estou falando dos selvagens, estou falando dos domésticos, né? Então, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Nem nos superiores, nem aqui nos inferiores. Por quê? Lembrando sempre, não importa qual mundo, animal será sempre animal. Homem será sempre homem. Então, nem no mundo superior, nem no mundo inferior, o animal não conhece Deus. Porque para ele o homem é um Deus. Como outrora o Espírito é Deus para o homem. Essa ideia de Deus só o Espírito tem. Né? Então, a gente vai parando por aqui. Semana que vem, questão 604, dia 18. 18/11, questão 604. Muito interessante, né, gente? Bastante interessante e vai levando a gente a fazer reflexões, tá? Muito importante. Queremos lembrar a todos que hoje nós teremos a nossa palestra pública, que faz parte do nosso painel espírita sobre o ser imortal. Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Jorge Miguel, e o tema é o pensamento e a influência na saúde do homem. Eu mandei até de manhã para vocês o link, porque se vocês quisessem, aqueles que compartilharam tiveram que mandar o link para algum companheiro, né? Então, muito interessante. Hoje, às 18h40, né? Com o Jorge Miguel vai falar sobre isso. O pensamento e a influência na saúde do homem. Como é que o nosso pensamento pode influenciar na nossa saúde? Eu acho isso bastante interessante para todos nós. E a gente sabe que muitas vezes influencia de uma forma negativa. Gente, daqui a pouco, assim que eu converter aqui, a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Vamos encerrar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo. E daí, você faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Faço sim. Elevando nosso pensamento a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre Jesus, muito agradecidos somos por essa doutrina que tanto nos esclarece. Agradecemos aos amigos de luz que nos sustenta, que nos ampara e nos conduz ao bom caminho. Muito agradecida a Jesus Gonçalves e a Francisco de Assis, esses companheiros que estão sempre a nos amparar e nos orientar. Obrigada por tudo, Senhor. Que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Graças a Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente retorna, tá bom, gente? Denise, vou passar para você.